Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, temos conosco o artista Celso Alves, compartilhando um pouco de sua história e do Teatro de Planalto. Tenham todos um bom espetáculo. Olá, eu sou Círia Carinhanha e hoje vamos bater um papo com o Celso de Planalto. Celso, como você tá, meu bem? Olá, Síria, tudo bem? Que ótimo. Meu bem, você pode falar um pouquinho sobre você, por favor? Sim, meu nome é Celso, né? Eu faço parte do grupo cênico Retalhos. Atuo no cenário profissionalmente na área da educação, né? Sou mestre em memória, tenho um foco em literatura comparada, literatura brasileira, né? Então, esse é o meu campo da arte também. Hoje eu sou graduando em licenciatura de teatro pela UFBA. Que bacana, muito bom. É, Em relação à sua história com o teatro, Celso, como é que foi esse primeiro contato? Como aconteceu isso? Então, Síria, foi bem inusitado, porque ainda na pré-adolescência, eu acho, né? Eu fui a um evento na Praça Pública de Planalto e eu tive o prazer de ver um espetáculo de um grupo, salvo engano, é da Barra, eu não me lembro o nome do grupo. Eles faziam aquele formato arena, né? E eles estavam fazendo uma peça bem na metalinguística, né? Eles estavam fazendo uma peça voltada para a própria crítica da cultura, da arte, né? Então eu pude vislumbrar aquele momento e o mais interessante é que eu me apaixonei mesmo por teatro, teve aquele momento, né, que eu vi a cena, mas eu me apaixonei mesmo quando eu pude participar de alguns momentos que precedem o espetáculo, né? Eu me lembro que poucos meses depois, um grupo de teatro, também não me recordo o nome, porque faz muito tempo, estavam fazendo um projeto por diversas cidades. E o projeto deles se pautavam justamente em fazer oficinas de teatro com pessoas que nunca tiveram contato. E Planalto foi uma das cidades, né? E eu confesso que eu fiquei mais apaixonada pelo teatro quando eu descobri todo o trabalho que envolve o teatro antes do espetáculo. Eu participei de algumas oficinas, eu participei de como eles montavam toda a estrutura para o espetáculo final. Então, eu me apaixonei mesmo pelo teatro nesse momento do trabalho, né? É tanto que eu costumo falar para os meus amigos que o que eu mais gosto do teatro é tanto a pesquisa quanto à montagem. Às vezes o espetáculo é bacana, eu gosto, mas eu gosto muito de tudo que envolve a produção, né? Tudo que envolve a preparação dos artistas, desde o texto até a preparação do cenário, dos figurinos, então isso me encanta muito. Então, meu primeiro contato com o teatro foi a partir daí, né? Eu sempre apresentei em escolas, em gincanas, colegiais, mas a gente não tinha toda essa dinâmica que o teatro tem, né, de preparar o ator, né, de pesquisar toda aquela cena, todo aquele texto. Então, eu me apaixonei mesmo pela arte do teatro a partir disso daí. Essa parte da produção é muito interessante, né? Principalmente para a gente que tem grupos, né? Que a gente precisa não ser apenas o ator, né? A atriz. A gente Sim, vai ter que sim, trabalhar nessa parte mais ao fundo ali, né? sim. E é um trabalho cansativo, né? Mas vale muito a Uhum. pena.
exatamente. É, você falou aí o nome do seu grupo, aí eu queria Sim, saber se ele atuava aí na sua cidade, em Planalto. então, na Como verdade, que era o cenário teatral aí? Como que era e então, como que é? olha só, eu não conheci esse grupo, né? Antes desse grupo o qual eu participo, teve um grupo aqui que hoje é um grupo musical, que é o Caiçara, né? Eu não sei se eles se denominavam teatro, mas eles, em momentos que eles iam apresentar música, poesias, eles acabavam fazendo cena. Então, eu acredito que tinha uma estética voltada para o teatro, para a dramaturgia, porque eles criavam cenas ali naquele momento, né, com música, com poesia. E eles tiveram alguns projetos também, Noite de Latomia, eu não participei, eu não era dessa época, não fui dessa época, mas eles apresentavam cenas do cotidiano mesmo da cidade, então era uma coisa bem mais voltada para o realístico, né, da cidade. Eles tinham uma maneira de improvisar os textos que eu achei bacana, né, porque traz um pouco de um teatro mais como comédia dell'arte, que eles não tinham texto, mas ali naquele momento eles improvisavam uma cena, né? E tinha esse aspecto também mais popular. E depois disso, o grupo eu acho que ganhou uma certa importância, que ele se evoluiu para um grupo chamado Laboro, que realmente eles levavam o nome de grupo de teatro, né? Salvo engano, um dos meus amigos que fez parte desse grupo, eles diziam que eles já apresentavam em outras cidades, e aqui em Planalto tinha um espaço, que era um espaço de uma igreja, né, que aqui nunca teve um espaço assim, voltado para o teatro mesmo, teve um cinema, mas há pouco tempo foi demolido, né, então as gestões públicas não se preocupavam muito com essa questão aqui de um espaço para teatro, enfim. Mas eles fizeram algumas peças, inclusive eles participaram, né, de eventos em outras cidades, como Itambé, Barra do Choça. Eu não sei se Vitória da Conquista foi um dos pontos que eles participavam, mas eu acho que eles tiveram uma boa caminhada em algumas cidades vizinhas, né? E o grupo Cênico Retalhos foi fundado por mim, que foi justamente após essas oficinas que eu tive pela primeira vez e a única vez. Eu fundei um grupo com alguns amigos, né, de escola também, tudo partiu da escola, tá? Então a gente fundou um grupo independente. A gente lembra que a gente não foi uma ocupação, nós ocupamos um espaço que era da prefeitura, mas estava meio jogado, né? Então, eu me lembro que tanto a capoeira da cidade, quanto esse grupo nosso, recém-criado, foi em 2007 que nós criamos o grupo Cênico Retalhos, né? Que antes era grupo de teatro, depois evoluiu para questão cênica, porque nós não só trabalhamos só com a questão de teatro, nós trabalhamos com várias questões voltadas para a cena, né? E nós ocupamos esse lugar e esse grupo foi fundado por mim em 2007 e desde então a gente vem fazendo trabalhos, né? Antes a gente só se dedicava ao teatro, mas hoje, por exemplo, nós nos dedicamos a outros projetos, como a gente faz saraus, né? Na praça pública a gente faz luaus, né? Hoje, por exemplo, a gente já conta com outro projeto vinculado ao nosso grupo, que é o CCI, que é o Coletivo Cultural Independente, que é justamente a gente leva para os bairros, para os distritos, né? Eventos culturais e o teatro caminham junto, né? Então, minha, minha, meu vínculo com o teatro mesmo partiu desses momentos, desses pequenos momentos que a gente teve, porque a gente bem sabe como o teatro luta para ocupar o seu espaço e parece que é uma luta até cansativa, né? Às vezes se torna cansativo porque a gente acaba não tendo muito esse espaço. Inclusive o espaço que nós ocupamos no passado, ele foi tomado, hoje ele se tornou uma Câmara Municipal da cidade, né? A gente não conta com nenhum espaço para ensaios, para produções, né? Geralmente, quando a gente quer ensaiar, a gente marca na casa de um integrante ou de outro. E os meus amigos do antigo teatro, que foi o Labor, eles contam que eles tiveram as mesmas dificuldades que a gente enfrenta até hoje, né? Então é um pouco complicado a história do teatro aqui na cidade, mas a gente tenta resistir, né? Nosso grupo, por exemplo, ele não tem foco de festivais, a gente produz cenas para os nossos próprios eventos, até mesmo porque a cidade não dispõe de muitos eventos para essas apresentações, né? Não dispõe de evento, de lugares adequados também. É tanto que sempre o teatro aqui em Planalto, ele acabou se tornando uma característica, tendo uma característica digamos, de rua,
né? Mesmo que ele fica ali, subdivide entre um teatro de palco e de rua, porque nós montamos um tablado, né, para essas apresentações que nós fazemos, né, nos eventos, mas justamente por essa falta de espaço que nós montamos esse projeto mais popular, mais voltado para o teatro de rua mesmo. Tá? Com certeza, Celso. Eu faço parte de um grupo também, e nós não temos um espaço. Já tivemos, né, mas nunca também um espaço nosso, sempre dependendo da prefeitura, né, que Sim. A gente sabe que é muito, muito complicado. Então, eu entendo muito aí o que você passa. Eu queria saber também, Celso, como que foi a repercussão do grupo, já que vocês sempre fizeram esses movimentos. Como é que foi a repercussão do público, né, do pessoal da cidade em relação ao grupo no início dos seus trabalhos ali com o seu grupo, para agora? Hoje tá como assim? Hoje tá Olha só, mais no fraco? início, Como é que é? então, no início foi aquele boom, né? Quando a gente cria aí, muitas pessoas se interessam, né? Eu vou falar aqui da parte interna, muitas pessoas se interessam. Porém, quando vê todo esse trabalho, que é o que eu acho mais bonito, né, do teatro, embora seja trabalhoso, embora seja cansativo, como você falou no início da nossa conversa, muitos acabam desistindo, né? Aí eis o problema, é aquele boom, eu não conheço, eu vou participar, né? E depois, quando conhece que é trabalhoso, que a gente tem que estudar, que a gente tem que trabalhar mesmo, aí muitos acabam desistindo. Quanto às pessoas, o que a gente entrou muito em dificuldade aqui é receber apoios, né? Tanto dos órgãos públicos, que talvez eu nem deva estar citando muito, porque a gente também nunca foi muito refém de estar procurando, né? A gente sempre quis ser muito independente, mas a gente também encontrou alguma dificuldade de apoio de outros artistas, né, os veteranos, digamos, né, porque era um grupo de meninos, eles não davam nada por aquilo, né. Então a gente encontrou essa dificuldade de apoio até das próprias pessoas que tentaram fazer o que a gente começou a tentar, né, e você vê aí como é um pouco irônico isso, né, pessoas que tiveram dificuldades no passado de montar, de criar um grupo, essas mesmas pessoas muitas vezes não nos apoiavam por descrença mesmo. E nós estamos resistindo até hoje, né? Embora a gente tenha desencontros, muitas vezes a gente fica meses sem marcar uma reunião, sem marcar um ensaio, né? Sem marcar projetos. Né? Mas quando a gente se encontra para marcar, a coisa anda. Né? A gente acaba tendo uma culminância, né? A gente acaba realizando aquele projeto. Então, eu sempre critiquei, não é uma crítica, mas eu sempre senti falta mesmo do apoio dessa galera que veio antes, né? Porque nós existimos também porque eles fizeram alguma coisa no passado, né? Por mais que a gente tenha outros focos, outra geração, né? Mas a gente não pode esquecer do que esteve no passado, né? Embora tenha sido poucas as manifestações, né? Mas nós não podemos esquecer de quem também trabalhou no passado para montar um grupo de teatro na cidade, com todas as dificuldades da época, né? Embora nossas dificuldades sejam diferentes, né? Temos umas dificuldades parecidas, mas temos dificuldades diferentes, né? Hoje, por exemplo, se você vê o entretenimento, ele é jogado para a gente, assim, então é muito difícil a gente conseguir jovens, né, que vislumbrem o teatro como nós vislumbramos. Muitas vezes porque até não conhecem, né, toda a dinâmica do teatro. Exato. Eu sinto também uma falta de apoio, né, Celso, que Sim, existe. sim. Por parte das pessoas que estão na mesma luta, né? Outros tipos de Exatamente. artes. Ai, é uma coisa terrível. Exatamente. Uma falta de apoio que a gente a gente precisa dessa união, né, para fazer acontecer Uhum. o rolê. Exatamente. Mas não é algo que a gente consegue ficar cobrando também, né? É Uhum. chato. Exatamente, é isso Entendo, mesmo. Celso. Meu bem, eu fiquei com muita vontade, muita mesmo, de sentir um pouco da sua arte. Então, se você tiver algo aí que você possa trazer pra gente, pra dar só uma palhinha, assim, de alguma experiência artística sua, fique à vontade. Foi um poema que eu gosto muito, eu vou lê-lo, na verdade, né, para vocês aqui, que é um poema de Baudelaire, cujo título é Embriagai-vos, deveis andar sempre embriagados. Embriagai-vos, deveis andar sempre embriagados.
Tudo consiste nisso. Eis a única questão. Para não sentirdes o fado horrível do tempo que vos quebra as espáduas, vergando-vos para o chão, é preciso que vos embriagueis sem descanso. Mas com o quê? Com vinho, poesia, virtude, como quiserdes, mas embriagai-vos. E se alguma vez, nos degraus de um palácio, na vez de relva de uma vala, na solidão morna de vosso quarto, despertardes com a embriaguez, já diminuída ou desaparecida, perguntai ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que gira, a tudo que rola, a tudo que eu canta, a tudo que eu fala. Perguntai que horas são, e o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio vos responderão. É hora de vos embriagardes, para não serdes escravos martirizados do tempo. Embriagai-vos, embriagai-vos sem cessar, com vinho, poesia e virtude, como quiserdes, embriagai-vos. Ai, maravilhoso, Celso, maravilhoso. Eu me lembro muito desse poema, porque a gente utiliza também no nosso grupo. Então, só nostalgia aqui. Obrigada por isso. Por nada. Fiquei bem feliz. É Sua porque voz é muito doce. eu tenho muito ligação com a literatura, né? Inclusive, literatura e teatro são duas coisas assim tão próximas, né? Que acaba. Eu sou muito apaixonado por literatura. Somos, então. Esse poema a gente utiliza para fazer um ritual dionisíaco. Sempre quando a gente Sim. faz algo, sabe? Então, Uhum, sua voz aqui fez a gente lembrar. Então, obrigada por isso. por nada. Celso, o que você deseja fazer para agitar o teatro regional? Porque, pelo que você me disse aqui, é uma vontade sua, né? É o que você faz já. Eu sei que você não trabalha só com isso, né? Não tem Sim, como, infelizmente. Mas sim. quais são seus anseios? Hoje eu estou voltado mais para a questão de editais, né? Porque foi algo que, por muito tempo, eu não tinha muito foco, né? Então, hoje, inclusive, o coletivo, nós criamos um coletivo aqui, que é o coletivo de artistas independentes, cultural independente, que a gente está com foco justamente disso, de compartilhar editais, conhecimentos, para que a gente consiga projetos, pelo menos aqui na cidade, né? Agora, em se pensando no teatro, eu estou mirando muito a questão educacional, né? Então, eu acho que a escola, pelo menos em cidades pequenas, como a gente não tem muitos eventos voltados para esse campo, né? Eu acho que a escola é um ponto onde a gente pode despertar grupos de teatro. Então, como eu sou profissional da educação também, né? Eu sou professor, então eu acho que vai ser um fio condutor para que eu consiga despertar isso neles, né? Não que a gente vai olhar apenas para o teatro didático, né? Mas despertar para que o aluno tenha esse interesse, porque uma das dificuldades que eu acho, Síria, para que as pessoas gostem de teatro é justamente o acesso, né? Dificilmente nós vemos espetáculos, né? Pelo menos aqui na cidade, né? E para essas pessoas irem ao teatro, é bem irônico isso, ir ao teatro mesmo sem ter aqui em Planalto, mas é, é muito difícil. Muitas vezes é preciso que o teatro vá até essas pessoas, né? Porque muitas pessoas não conhecem a dinâmica do teatro. Hoje, por exemplo, eu vejo aqui várias apresentações, né? As pessoas fazem toda aquela apresentação, mas sem a dinâmica do teatro, que o teatro é diferente, né? Ele trabalha muito com a questão da aparência, ele não trabalha com a questão muito, somente a questão realística, né? Ele trabalha com outras questões, né? Então, é uma dinâmica diferente que as pessoas precisam conhecer para se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Eu me lembro que quando eu comecei com o grupo, eu só tive uma oficina de teatro na vida. E tudo que eu fiz de oficina com esses meninos foi pesquisa. Eu ia para a internet, pesquisava como eu posso trabalhar com um grupo de teatro, né? Então, a gente não teve uma direção profissional.
Aí, depois de alguns anos que a gente teve algumas oficinas, né? Oficinas de maquiagem artística, oficinas de figurino, oficinas de dramaturgia mesmo, né? Trabalhar o corpo. Então, a gente conheceu isso bem mais tarde, né? Então, eu acho que são dois pontos que eu falei aqui. Um ponto é a questão de editais, que a gente está de olho muito, é claro, não vai envolver só teatro, vai envolver várias outras linguagens artísticas, né? E outro ponto, de a escola ser um lugar ali onde pode emanar vários outros artistas, né, para gente. Eu acho que a escola é esse ponto. Então, eu estou de olho na questão da escola mesmo. Eu vejo que, às vezes, a falta de possibilidade acaba fazendo com que muitos sonhos, né, sejam desenvolvidos, porque tem essa Sim. vontade, né, Celso? Sim. E a minha história com o teatro parece muito a sua, assim. Eu acho que às vezes a gente só precisa de um pouquinho ali, né, para que aumente essa explosão, né, a nossa vontade ali do coração de fazer arte. Mas a gente não tem, né? E eu acho muito legal isso, né, como você começou. E eu achei muito sensível o que você fez, o que você faz, na verdade. Muito bonito, sabe, Celso? Tô bem feliz pela sua existência. Mas eu fiquei aqui pensando em relação às políticas públicas da sua cidade. Porque, pelo que você me disse, não há espaços, né, culturais de fácil acesso para os moradores de Planalto. Não tem nenhum mesmo, Celso? Não tem. O primeiro grupo, por exemplo, eles começaram numa sala de uma igreja daqui, da cidade, né? Só que essa igreja, ela foi reformada, enfim, eu acho que o espaço hoje, eu não tenho muito conhecimento, mas o espaço hoje, para você fazer qualquer coisa lá, é alugado, né? A gente tentou começar a fazer alguns ensaios em uma das salas de uma outra igreja, só que não deu muito certo, porque vocês que são do teatro, vocês podem entender isso. A gente já está um pouco fora também dessa questão do teatro didático da escola, né? Às vezes a gente precisava fazer peças que talvez não comungasse muito com a questão do espaço da igreja, né? Então, tem toda aquela questão ainda da questão do tabu, né? Tem palavras que você não pode dizer. Inclusive, gente, já teve momentos de a gente tentar fazer uma apresentação em Planalto, que as pessoas donas do evento, inclusive nós nos convidamos para apresentar nesse dia, veio um grupo de fora fazer uma apresentação grandiosa, né? E foi interessante que enquanto o grupo de fora fez uma apresentação com tudo gravado, né? É bacana, mas eu acho legal aquela espontaneidade do artista em falar, né? E a gente foi se oferecer para apresentar na própria cidade, no aniversário da cidade. E uma das pessoas responsáveis, né, pelo evento, que era um evento público, já que estamos falando de política pública, ele pediu que ele queria ler a peça antes da gente apresentar. Né? Então foi assim, foi um soco no estômago para mim, né? Porque a gente queria apresentar, a gente não estava querendo ganhar nada, a gente só estava querendo apresentar, né? E eu me lembro que era um palco, né? Que foi o aniversário da cidade, então a gente não tinha estrutura de microfone, a gente teve que fazer várias artimanhas para apresentar, mas a gente conseguiu captar, né? O público. O nome da peça, inclusive, foi a primeira peça que eu escrevi, né? O nome da peça era O Cangalhaço, né? E a gente se convidou, a gente teve toda essa questão de uma pessoa querer ler nossa peça, é claro, a gente não deixou, mas nós apresentamos e depois dessa peça a gente fez a gente conseguiu apresentar em vários lugares, em várias escolas, né, que são os lugares que nós tínhamos para apresentar. Hoje nós já atingimos as praças públicas, né, e alguns bairros, né, mas começamos a apresentar só a escola e apresentamos em alguns lugares dos distritos daqui de Planalto mesmo. Né? Então, foi a primeira peça, assim, foi a peça que a gente teve mais, assim, eu acho que a galera começou a nos ver diferente nesse momento, né, que a gente apresentou. Eu acho que talvez a gente não tinha tanta característica de teatro, já que a gente não tinha um direcionamento de um profissional mesmo, né, até mesmo porque eu faço questão de continuar com essa coisa do amador, né, o amador, ele faz o que ele quer, ele não tem compromisso com ninguém. Então, eles começaram a nos ver diferente. Eu acho que eles viram, a galerinha tá fazendo alguma coisa diferente do que a gente costuma ver aqui em Planalto. Né? Mas o espaço mesmo, e falando em política pública,
a gente não tem, assim, incentivos, né? Eu não falo só na questão teatral, eu falo na questão até mesmo dos saraus, a gente monta luaus também. Há pouco tempo a gente estava tentando fazer um projeto performático, né, em lugares daqui públicos da cidade, só que o projeto acabou não andando. E a última cena que nós estávamos trabalhando foi uma cena literária, né, de Grandes Sertões Veredas, que a gente ia adaptar para a questão teatral. Seria só uma cena para a gente apresentar. Só que aí veio a pandemia e estragou tudo, a gente não deu andamento, mas a gente pretende dar esse andamento. Então, por falar em política pública local, eu não tenho muito o que dizer. A gente não, até mesmo porque a gente não procura mesmo também, né? A gente sabe um pouco das respostas ou das não respostas, né? Que nos dão. Então a gente não procura muito, está procurando muitas questões de política pública local. Por isso que nosso foco está muito voltado para editais, né? Esse último, por exemplo, a gente mandou alguns projetos, ficamos na suplência, né? Infelizmente não conseguimos, mas a gente está tentando, independente de políticas públicas voltadas para a questão cultural. Diga a questão cultural, porque não é só a questão teatral, né? Você falou aí um pouco também sobre o luau, o sarau também, né? E eu fiquei aqui, poxa, Celso, me convida. Claro, e podemos fazer intercâmbios, né? Porque a galera daqui precisa ver outra galera. A gente já fez intercâmbio com o pessoal da Barra e foi, assim, maravilhoso. Meu bem, massa, muito bom. Então, com a lei Aldir Blanc, você citou ela aí, né? Sim. O pessoal começou a entender um pouco mais, né? Sobre editais, a entender a importância dele, Sim. né? Aí na sua cidade Uhum. também teve esse avanço, tipo, o pessoal começou a se organizar melhor, a pedir esses incentivos, a querer entender também. Porque o Olha, Estado tá até se uhum. organizando, né? Tá se Isso. organizando, tá legal em relação a isso. Então, na verdade, eu fui meio que um bobalhão, costumo falar para os meninos do grupo, falei, nossa, eu morri no ponto, né? Porque eu que eu recebi, eu tinha já esse conhecimento de como elaborar projetos, só que eu nunca fui de estar olhando de estar visitando o site da UNCEB, do calendário das artes, enfim, né? E quando me despertei para isso foi justamente nesse período de pandemia. Olha só, eu precisei de uma pandemia para acordar, né? Até mesmo porque foi um momento em que muitos de nós estávamos precisando, né? Então, no momento que eu estava precisando realmente, foi a arte que abriu uma cortina para mim, né? E eu fiz esse projeto, que foi o Sarau de Casa, e eu fiquei surpreso que passou. Ganhou, né? A gente fez esse projeto, gravamos, enviamos tudo. E desde então eu fiquei mais acordado para, né? Agora, por exemplo, o meu grupo ele ganhou, foi o inciso 2, né, que era para grupo, então a gente teve esse auxílio de verbas, conseguimos adquirir vários equipamentos, conseguimos pagar alguns cursos, né, como foi esse de maquiagem artística, né, e agora nós tivemos a realização do inciso 3, que meu grupo também participou com algumas cenas. Né? Eu não pude participar por questões de restrições mesmo do edital local, né? Porque como eu estava cadastrado no inciso 2, eu não poderia participar do inciso 3. Mas meu grupo participou, né? Os meninos participaram, nós conseguimos obter algumas premiações. Só que o que eu percebi é que as pessoas, elas, teve pessoas participando, eu falo na arte, no quesito global, que começou a ficar atento a essa questão da arte mais depois desse edital. Então, começou a surgir vários artistas de todos os lugares depois do lançamento desse edital, né? Eu espero que eles continuem nessa estrada, não seja só o momento de realização, né, da Lei Aldir Blanc, mas muitos artistas despertaram, né? Eu espero também que se despertem para outros editais que escapem aos editais municipais, né? Despertem para os editais estaduais, que eu acho que está bem bacana mesmo. Com certeza, Celso. É o que eu desejo muito mesmo aqui, né? Na cidade do interior. Uhum. Porque é tudo que a gente merece também, né? Foi tanto descaso, isso é o mínimo. Eu vi que você falou um pouco, né, sobre essa falta de apoio. Sim. Essa falta de apoio das pessoas na sua cidade,
do próprio governo também, né? Essa negligência. Então, eu queria saber se você possui alguma insatisfação com a cena teatral da sua cidade. Nossa, várias. Várias, né? Porque a gente a gente que tem grupo, a gente sabe como é difícil lidar com as pessoas, né? E a gente já tem as adversidades internas, digamos, né? E é legal que tem essas adversidades para que a gente reconstrua uma coisa que pode estar ali fora do lugar, enfim. Mas eu tenho, sim, insatisfações no sentido mesmo de... É o que eu bato na mesma tecla. Eu acho que o espaço seria um momento para a gente, sabe? Assim, até mesmo para que outros grupos surjam, para que as pessoas possam ir até o teatro. Eu não falo não só em relação ao grupo cênico Retalhos, né? Eu falo em relação até mesmo a outros grupos que a gente pode estar trazendo para a cidade e as pessoas podem estar assistindo, né? Porque é o que eu sempre digo, tem muita gente que não sabe ainda como é uma dinâmica de um grupo de teatro, né? O teatro, ele não é só o espetáculo, ele não é só você, vamos ensaiar e vamos apresentar. Ele envolve todo um contexto e eu acredito muito, não só nessa questão da arte engajada, né? Mas eu acredito muito na transformação, tanto individual do artista, quanto na transformação do espectador, né? Eu acho que o teatro, o teatro é algo que ele parece que ele engole todas as artes só para si, né? E é muito difícil fazer teatro, sempre falo. A gente é um grupo cênico, né? A gente trabalha com cenas, né? E eu acho que teatro é algo muito difícil de fazer. E quando a gente não tem esse apoio, se torna mais complicado ainda, porque envolve desmotivação dos próprios integrantes do grupo. Então a gente tem que estar ali criando mecanismos para que as pessoas se animem a fazer. Eu acho, por exemplo, que em Planalto, um caminho a ser feito para que as pessoas, eu falo principalmente os próprios integrantes do grupo, e novos também, é justamente poder ter acesso a outros grupos. Eu falo na própria cidade, por exemplo, hoje nós já contamos aqui próximo com o Festival de Teatro de Poções. É algo bacana, porque você vai ter um lugar para você ir para ver teatro. Aí a gente se esbarra em outra, se esbarra em outra questão. Geralmente quem vai assistir teatro são pessoas de teatro, né? E eu sou insatisfeito justamente porque por não ter o espaço, a gente fica até meio que sem jeito de convidar outros grupos, outras pessoas, porque a gente não tem espaço. A não ser que seja um teatro de rua. Como, por exemplo, eu fiz uma produção aqui do Teatro Olaria, que tinha alguns artistas também de Conquista, né? Eles entraram em contato comigo e pediram para que eu fosse produtor local, e eu fui, e foi bacana. Algumas pessoas tiveram acesso à dinâmica do teatro, né? Então, eu acho... Minha insatisfação é que a gente não tem muito contato com outros grupos, com pessoas de teatro, né? Não só a gente, como o próprio público local, né? Então, acho que as pessoas deveriam conhecer, né, outros grupos. Mas, para isso, a gente também precisaria ter um espaço, né? Um espaço adequado. Realmente, Celso, fica parecendo, fica aquela sensação de que são todos inimigos, né? Um pouco isso, assim. Porque Sim, não tem contato, não tem uma amizade, né? Porque seria muito importante essa troca, né? Quando você exatamente. falou aí sobre quem assiste alguma, alguma, alguma peça, por exemplo, em alguma produção, né, artística, geralmente é a galera do teatro. A gente faz muito isso pra pegar essa troca, né? Pra saber o que Sim, a gente pode usar em alguns momentos, pra ter essa bagagem exatamente. mesmo, né? E é muito válida, né, a sua insatisfação. Compactuo muito com ela. Uhum. Celso, no teatro, às vezes a gente tem uma tradição, né, que é de resumir o encontro a uma fruta. A gente está chegando aos momentos finais. E aí eu queria que você resumisse. Eu vou resumir a minha aqui, eu vou falar a minha. Eu vou falar que hoje o encontro foi uma melancia, porque muito grandiosa, sabe? Eu achei. Muito, muito, muito grande, muito rico esse encontro aqui. E aí
cada parte, né, que você foi falando, eu fui ficando bem entretida. E aí eu tô bem feliz, assim, com o que você trouxe pra gente. Achei que foi um encontro extremamente grandioso. Como a melancia mesmo. Bonita, né? Bonita por fora, gostosa por dentro. E então eu deixo pra você agora. Pode resumir o encontro a uma fruta. Nossa Senhora. Eu vou colocar esse encontro como um umbu, pode ser? Eu pensei nesse umbu porque eu gosto muito, é característico da nossa região, né? Já que estamos no projeto regional, e que só dá de tempos em tempos, e é isso que eu sinto, sabe? Essa distância de tempo, de ter esses momentos com outros grupos, com outras pessoas, com outros artistas, né? Então, por isso que eu pensei nessa questão aqui do umbu, que eu gosto muito, quando quando eu saboreio um umbu, eu sinto a infância, né? Porque eu tive momentos de infância no sertão, sabe? Embora eu não seja, mas eu tive um momento de infância no sertão. Tem uma questão familiar também, mas por ser uma fruta, principalmente por ser uma fruta que só dá de tempo em tempo. Eu achei incrível a colocação que você fez, a analogia que você fez, né? Porque realmente é algo que não acontece, né, Celso? Sendo bem sincera, assim, esse encontro, essa troca. E eu tô muito feliz, até por você ter falado isso, né? Algo que a gente precisa pensar, de fato, né? Sair dessa zona de conforto. A gente testou muitas possibilidades, né, na pandemia. Então, eu acho que encontros, assim, acabam sendo até mais facilitadores, né? Mais fáceis de acontecer. E por que não acontece, né? Essa troca com outros grupos, isso que a gente fez aqui, né? Então, eu queria saber se você tem alguma colocação, algum agradecimento. Desde já, faço um agradecimento a você por tudo isso aqui. Foi incrível. E aí eu passo a bola para ti. Tá. Não, tem agradecimento sim, por esse projeto, é um projeto lindo que vocês estão fazendo, né, que envolve um campo da pesquisa, né, e eu acho isso bacana também, de fazer esse levantamento desses grupos, ouvir as pessoas desse grupo, né, desses grupos, as dificuldades que eu acho que são até lugar comum, né, as dificuldades que passamos. E eu tenho muito a agradecer, eu teria muito a falar também, mas quando você perguntou por políticas públicas, por exemplo, eu tive que me conter em não falar determinadas coisas, senão eu estaria desempregado pelo resto da vida. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.